Eu quero falar com vocês, a minha força, é a série, né? O Bispo Lucas está pregando essa série, e eu só vou dar continuidade nela, que é a série A Minha Força Vem do Alto. Repita comigo, fala, a minha força vem do alto. Eu vou falar hoje com vocês sobre Josias, o rei Josias, mas antes de iniciar falando dele, de onde vem a sua força? A sua força vem do seu dinheiro, vem da sua empresa, dos seus negócios, dos seus amigos, dos seus contatos, do seu QI, enfim, talvez venha de várias outras fontes, mas eu quero falar com vocês hoje uma força, e essa força vem do alto, a força que vem de Deus. E todos os homens na história, tanto aqueles que estão na Bíblia, como aqueles que também não estão, mas que estão registrados na história como homens de Deus, homens que buscaram a Deus, tiveram a sua vida, o curso da sua trajetória completamente transformados. Foram homens que marcaram uma geração, foram homens que conseguiram resultados, conseguiram coisas impossíveis. E muitos na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, seus projetos, enfim, aonde colocaram as suas mãos, foram extremamente bem-sucedidos, foram longe, foram alto, porque a força dele veio de Deus. E Josias, né, a história dele está relatada ali no livro de 2 Crônicas, 2 Reis, algumas partes ali que falam dele, tá? Mas ele é um homem que deixou marcas. Quem conhece a história dos reinados de Israel, sabe que o rei Josias foi um rei, inclusive, que é citado na genealogia de Jesus, mas é um rei que fez história, um rei que deixou marcas, um rei que conseguiu mudar um contexto extremamente complicado, difícil, né? Um ambiente que ele herdou. O rei Josias herdou um reinado, herdou um ambiente, um momento muito ruim em Israel, porque vinha do seu avô Manassés, que reinou, se não me engano, por 55 anos, e depois o seu pai, que reinou pouco tempo, 2 anos. Esse rei, que era avô dele, era um rei idólatra, um rei que se afastou de Deus, um rei que não buscava a Deus, um rei que levou uma nação para o caminho da idolatria, fazia sacrifícios, inclusive um dos seus filhos foi sacrificado a um Deus, ou seja, desvirtuou completamente do chamado de Deus para aquele povo, que era o povo de Deus. Israel era a nação santa, o povo chamado, o povo eleito, o povo escolhido, mas tinha um rei que não buscou a Deus. Pelo contrário, não só não buscou, mas a consequência disso, muitas vezes nossa vida, de se afastar de Deus, é o pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, nós damos espaço para que o pecado entre, para que as dúvidas entrem, para que o diabo, né, conquiste territórios em nossa vida. Mas está amarrado, amém? Nós vamos tomar todos os territórios do inimigo, amém? Sim ou não? Nós fomos chamados para tomar os territórios. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Então aqui Josias, continuando aqui, ele é um rei que aqui no livro de 2 Crônicas 34:2, pode projetar aí para mim, por favor? 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas 34:2, fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Olha aqui, tem a tradução que fala que fez o que o Senhor aprova e foi bem sucedido. Então você vê que o reinado dele foi diferente. Ele herdou uma nação idólatra, afastada de Deus, uma nação rebelde, resistente, um povo que, aqui é tão sério aqui, porque até a lei havia se perdido. Olha que forte isso, até a lei que eles usavam naquele tempo, a lei de Deus, ela havia se perdido. Ele começou o seu reinado com 8 anos, dizem alguns historiadores rabinos que a mãe dele o ajudou ali, né, nesse início desse reinado, até porque era muito novo, né, 8 anos de idade, imagina,
tantas decisões, assumir um reinado não deveria ser algo fácil. Mas mesmo assim, ele marcou a geração, marcou a história, marcou a palavra de Deus. Hoje para nós é uma inspiração, um exemplo. Aqui no livro de 2 Crônicas 34:3, diz algo que eu achei fantástico aqui também. 2 Crônicas 34:3. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Olha aqui, diferente dos seus pais, do seu pai, do seu avô. Possivelmente eu fico imaginando aquele, no 8º ano, então devia ter por volta de 16 anos, assumiu com 8, mais 8, então ele tinha 16 anos aqui, já estava mais consciente do tamanho da sua responsabilidade, da cadeira de rei que ele tinha assumido. Eu fico imaginando que ele devia ouvir muitas histórias do tempo de Davi, como aquela nação era pujante, como aquela nação era vitoriosa, como aquela nação vencia todas as batalhas, não perdia nenhuma guerra, como Davi falava com Deus, como Deus se manifestava àquele povo. Com certeza isso, tanto é que ele fala que ele começou a buscar o Deus de Davi, o Deus verdadeiro. Sabemos que a relação de Davi com Deus, que é outra relação linda, não vou entrar nisso aqui agora, mas sabemos que é algo também que marcou a história. Você vai em Jerusalém até os dias de hoje, gente, Davi é extremamente reverenciado ali naquela cidade. Todo lugar que você vai, você vê que há uma menção, há uma homenagem, há um reconhecimento do rei Davi. A história daquela cidade ali, ela se divide mais ou menos entre Davi e Jesus, do tamanho, da tamanha importância de Davi naquela terra. Então Josias, o que ele faz? Ele, com certeza, eu acredito que também havia ao seu redor pessoas que o ajudaram a buscar esse Deus. Com certeza as pessoas, se ele foi buscar o Deus de Davi, porque alguém falou desse Deus para ele, sim ou não, igreja? Alguém falou desse Deus para ele, alguém lembrou ele que existia Deus em Israel, e ele foi atrás. Aqui já tem uma lição fantástica para nós. Ande com pessoas que te aproximam de Deus, porque elas te colocam no propósito, elas te ajudam a entrar no propósito de Deus para a sua vida. Reavalie quem são as pessoas mais próximas a você. Elas têm te aproximado de Deus, ou será que elas têm te afastado de Deus? Isso é muito sério, porque isso define o seu caminho, a sua história, a sua vida. Você andar com quem te coloca para cima, com quem te fala do Deus de Davi, não tem preço isso. Isso não tem dinheiro que pague, não tem nada nesse mundo que pague. Alguém que te firma, que te ajuda a andar no propósito. Então com certeza Josias, alguém falou desse Deus para ele, alguém ajudou ele, e ele buscou, começou a buscar. Ele deve ter pensado, opa, isso aqui já foi diferente. Isso aqui nem sempre foi assim. Então se esse Deus pode tudo, e ele pôde tudo lá atrás, sei lá, 400, 500 anos, sei lá, o tempo dele para Davi, nessa média, se ele pôde lá atrás, ele pode hoje também fazer algo sobrenatural. E eu falo mais, igreja, e se ele pôde lá atrás, no tempo de Davi, de Josias, de Jesus, ele pode hoje na sua vida também. Ele pode. E aqui ele continua. Eu quero, antes de entrar um pouco mais no que Josias fez, eu quero falar do final da vida de Josias aqui agora, e depois a gente entra mais um pouco para descobrir o que esse homem fez. O que esse homem, como ele conseguiu mudar a história daquela nação, como ele conseguiu mudar aquele contexto difícil que ele assumiu para uma nação extremamente abençoada. Olha aqui o final da vida de Josias. 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. Projeta para nós, por favor.
Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. Depois dele nunca se levantou outro igual. Ponto. Fantástico, sim ou não, igreja? Fantástico. Nunca houve antes, nem nunca houve depois. E o que eu acho mais importante, você estudar a história desse rei Josias, porque ele não teve um encontro sobrenatural com Deus, o fogo desceu, e o anjo apareceu e falou, e milagres, coisas miraculosas aconteceram. Não. Ele simplesmente, pela palavra de Deus, pelo testemunho, pelo que ele ouviu falar de Deus, ele decidiu buscar a Deus. Ele decidiu em colocar o seu coração: eu quero conhecer esse Deus que falaram aí, que faz maravilhas. Ele não ficou esperando, porque tem muitas pessoas que, se isso acontecer, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, se eu ver o anjo. Eu fico imaginando, se você vê um anjo, você deve correr, sabia? Na hora que você vê um anjo na sua frente, meu amigo, a possibilidade de você sair correndo é bem grande, tá? Você está achando que é o anjo, igual do desenho que você vê, bonitinho, né? Fofinho, lindinho. Vai ler na Bíblia a descrição das figuras dos anjos. Quando você vê aquele bicho na sua frente, você vai falar: perna, para que te quero? Vai correr horrores. Volta aqui, olha aqui. Então, eu quero analisar com vocês o que Josias fez. Primeiro ponto, ele buscou a Deus. Busque a Deus. A sua vida pode estar uma loucura, mas o primeiro passo, o primeiro caminho é buscar a Deus. Primeira direção que você precisa é buscar a Deus. Ele decidiu restaurar. Quando ele decidiu restaurar ali a casa de Deus, o templo, quando ele decidiu restaurar a lei, quando ele decidiu buscar a Deus, tudo começou a clarear na sua vida. Tudo começou a ter sentido. Tudo começou a ter discernimento. Aquilo que estava, aquele emaranhado, aquela situação confusa, complexa, começa a clarear. Opa, entendi. Não é por aqui. Não vou entrar nessa parceria. Não vou entrar nesse negócio. Não vou parar com isso aqui na minha vida. Não é por aqui que eu devo caminhar. Começa a fazer sentido. Às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, porque os problemas são assim, eles vêm, crescem nas nossas vidas, e o nosso foco se torna os problemas. Eu quero resolver esse tal problema, eu quero resolver tal problema, eu quero resolver tal problema. Você dorme, acorda pensando: preciso resolver tal problema, preciso pagar essas contas, preciso resolver esse relacionamento, preciso resolver a questão do meu trabalho, preciso resolver a questão do meu emprego, preciso resolver a questão da minha saúde. Passo o dia pensando nisso. E às vezes esquece: eu preciso buscar primeiramente aquele que resolve todos os problemas. Porque é Ele que vai me trazer a direção, é Ele que vai me mostrar o caminho, é Ele que vai me mostrar como, é Ele que vai me dar força. De onde vem a sua força? Ela vem de onde? Do alto ou das coisas, das situações? Então Josias, a primeira coisa, ele busca a Deus. Eu acho fantástico, porque quando ele busca a Deus, a nação começa a ser restaurada também. Aqui fala, 2 Crônicas 34:8, que o povo começaram a restaurar o templo. Aí eu vou seguindo aqui, se der para ir projetando em sequência, não tem problema. Aí em 2 Crônicas 34:12, diz que aquele povo trabalhava com fidelidade.
Em 2 Crônicas 34:14, diz que o sacerdote Hilarias encontrou o livro da lei. Deixa eu falar, o livro da lei, como eu falei no início, havia se perdido. Aquele povo estava tão afastado de Deus que tinha perdido o livro da lei. Imagina, a função dos levitas, dos sacerdotes, daquele povo era cuidar daquilo, gente. Como que perde? Estavam tão afastados de Deus que conseguiram perder os livros da lei. E aqui fala que o sacerdote encontrou. E sabe onde ele encontrou o livro da lei? Dentro do templo. O livro da lei estava perdido dentro da casa de Deus. E quantas pessoas estão dentro da casa de Deus estão perdidas também, precisando ser encontradas, precisando ser achadas. O sacerdote estava lá, mas o livro da lei não estava com ele. Muitas pessoas estão na casa de Deus, mas nem sempre com o coração aberto em buscar a Deus verdadeiramente. Quantos aqui não sabem nem a última vez que leram a sua Bíblia? Nós precisamos ter um coração. Se eu quero marcar a história, se eu quero direção para a minha vida, uma coisa eu tenho que ter certeza: eu não posso nunca me afastar do livro da lei. Eu não posso nunca me afastar da presença do altar na minha vida. Ela é minha força. Você não está entendendo. Parece ser uma coisa simples, mas quando você vem no altar e coloca o joelho aqui no chão, meu amigo, é um estrago que você começa a fazer no inferno. O diabo fica doido. Os anjos começam a colocar as espadas para fora e saem dando espadada para todo lado. O céu começa a trabalhar a seu favor. Vamos embora, aquele homem, aquela mulher está chorando, lágrimas estão sendo caídas ali, está clamando o meu nome, está clamando o poder de Deus, está clamando justiça, está clamando uma intervenção divina. O céu começa a se mover. Algo poderoso quando nós buscamos a Deus. Segundo ponto, ele se humilhou e se arrependeu. E ele se humilhou e se arrependeu, inclusive pelo povo. Ele entendeu que aquela nação precisava se arrepender. Precisava, e o arrependimento não é necessariamente, eu chorei, eu me senti comovido. Não, o arrependimento é algo do entendimento, onde você compreende: eu preciso mudar tais e tais atitudes. Eu estou indo no caminho que não é bom, preciso mudar esse caminho. Eu estou fazendo algo que não agrada a Deus. Lembra no início quando Josias começou a fazer algo que agrada a Deus? Ou seja, eu estou fazendo algo na minha vida que agrada a Deus? Será que eu estou realmente agradando o coração de Deus com as minhas ações, com as minhas atitudes, com a minha vida? Porque se não houver, precisa ter arrependimento. Arrependimento é isso, é você falar: opa, não dá mais. Eu sei que isso aqui não é de Deus para mim. Eu sei que muitas vezes é difícil o arrependimento, porque cair em si não é algo fácil, porque vai exigir de você uma mudança de postura. E às vezes você não tem força. Às vezes as pessoas não têm força para mudar, força para largar um vício, acabar um relacionamento que não é de Deus, sair de uma sociedade que não é de Deus, fazer compromissos, votos, alianças com Deus. Por isso o altar, por isso buscar a Deus. Mas esse rei então, ele se arrepende. E o arrependimento não pode ser só um discurso. Arrependimento que é só um discurso, desculpa, é só um discurso. Arrependimento precisa ter ação, precisa abandonar aquilo que está te destruindo, aquilo que está te afastando de Deus, aquilo que está conduzindo você à idolatria. O que é idolatria, bispo? Simples: tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na tua vida. Pode ser uma imagem, ou pode ser uma pessoa, pode ser um objeto,
pode ser um trabalho, pode ser tantas coisas. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Mas só que o problema da idolatria, que ela vai te afastando de Deus. Aqui no livro, não precisa projetar, mas 2 Crônicas 34, 2 Reis 23 também fala muito. Não vou ler porque o texto é longo, mas fala de tudo que o rei Josias foi arrancando de Israel. Ele foi quebrando, destruindo tudo que era poste, ídolo que tinha, tudo que representava idolatria, tudo que não era de Deus, tudo aquilo que não estava na lei, tudo aquilo que tirava o povo do foco, do centro, né, da vontade de Deus. Fala que aquele rei começou a fazer um limpa. E assim tem que ser na nossa vida. Precisamos fazer um limpa naquilo que nos afasta de Deus. Eu me lembro quando eu fiz o meu revisão de vidas. Falando em revisão de vidas, semana que vem nós temos o quê? Revisão de vidas, amém? Eu estou aqui hoje por causa de uma revisão de vidas. Eu me lembro quando eu cheguei em casa, eu era do mundo, fui para a igreja, fiquei pouco tempo e fiz minha revisão de vidas. Só que eu tinha muita coisa do mundo na minha vida. Então quando eu cheguei em casa, eu falei, não dá, isso aqui não tem como mais. E comecei a pegar meus CDs de música mundana, comecei a pegar presente, coisas de ex-namorada, de relacionamento, cartinha, essas coisas tudo, roupa. Comecei a jogar tudo fora, queimar, botar fogo. Eu lembro que a minha mãe falou assim, meu filho, você está doido? Que é isso? O que você está fazendo? Eu falei, mãe, eu quero coisa nova na minha vida. Como é que eu vou querer coisa nova se eu quero segurar o lixo velho no meu colo? Eu preciso jogar esse lixo fora. O lixo não vai embora sozinho não, eu que tenho que jogar ele fora. O lixo da sua vida, se você não jogar ele fora, ninguém vai jogar no seu lugar. Não adianta você esconder ele lá dentro. Você pode esconder do homem, mas o diabo sabe, porque é o ponto de contato dele na sua vida. Então eu preciso jogar o lixo fora. O Bispo Odovalho tem uma frase que eu acho bombástica: aquilo que um dia te derrubou e te afastou de Deus, você não pode ter isso nem na sua vista. Você tem que tirar da frente da sua vista. É bebida? Tira. Tem umas garrafas lá de bebida na minha casa, né? Tem gente que gosta, acha que é bonito. Cara, mas isso aqui arrebentou você, por que você está guardando? Não, eu gosto de guardar porque é interessante. Interessante o quê? Aquilo um dia vai te destruir. Aquilo um dia vai te pegar no momento de fraqueza. Você vai recorrer àquilo ali como a sua força. Tira, faz o limpa, joga o lixo fora. Aqui Josias saiu eliminando tudo que era altar a Deus pagão, tudo que era imagem de idolatria, ele saiu limpando tudo. Ele decretou: nessa nação existe só um Deus, o Deus de Israel Todo-Poderoso. Na sua vida, você tem que declarar também: eu sirvo a só um Deus. Eu não sirvo a bebida, eu não sirvo ao vício, eu não sirvo a relacionamentos, eu não sirvo a nada disso. A minha vida é exclusivamente Deus Todo-Poderoso. Limpa tudo. Nós fazemos até quebra de maldição, né, gente? Para dar aquela limpada. Toda Santa Ceia, quem gosta de vir? É bom. Eu fiz muitos anos seguidos eu fiz libertação, vinha ao culto para fazer libertação. Fiz até esse tempo atrás, ainda fazia com o pastor Jerônimo, porque eu quero a minha vida desobstruída 100%, 200%. Porque, cara, se eu não tiro o lixo da minha vida, esquece. E não é só tirar o lixo, é você se encher de Deus também, sim ou não? A Bíblia diz que a casa vazia, se ela não for preenchida, aquele espírito maligno nos vem e ocupa ela novamente 7 vezes mais. Por que tem pessoas que vêm, fazem a libertação, vem o pastor ora, o líder ora,
passa um tempinho bom, depois piora tudo de novo, porque está guardando lixo, porque não derrubou os altares, porque não se arrependeu, volta para as práticas antigas. Eu me lembro quando nós fazíamos libertação na igreja da Ceilândia, o pastor Joel tinha uma 12 dele, lembra a Daiane dos Santos? Você lembrou, né, pastor Joel? Ele tinha uma 12, que toda libertação, a gente já até lembro do corredor, é um corredor à direita assim, à esquerda, né? Começava a libertação, ela vinha, a gente colocou o apelido dela de Daiane dos Santos, porque ela vinha dando cambalhota e dando tapa para todo lado, gente. Pense no pânico que era. Os líderes, eu nunca vi líder tão desesperado para expulsar demônio quando ela estava lá na igreja. E era uma pessoa extremamente bacana, boa, gente. Não era uma pessoa ruim, má, não. Mas qual o problema? Ela fazia libertação. Na segunda-feira seguinte, ela já estava de novo nas mesmas práticas. Continuando aqui. Terceiro ponto. Josias buscou orientação profética. Aqui no livro 2 Crônicas 34, 22, projeta para mim, por favor. 2 Crônicas 34, 22. Então, Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum. Pode parar aqui. Olha aqui, ele foi buscar a direção profética de Deus. Como é bom você ter um líder para te aconselhar, um pastor para te direcionar, alguém para poder orar com você. Eu posso dizer, eu estou onde estou, primeiramente por Deus, pelo meu Senhor Jesus que me salvou, e segundo, pelos líderes que Deus colocou na minha vida, pelos meus irmãos de discipulado. Quantas vezes eu já cheguei baqueado na igreja, aí chegava o Joel, não meu irmão, vamos embora, levanta a cabeça aí, vamos orar aqui e tal. Quantos momentos difíceis eu passei na minha vida, meu Deus, e se não fosse esses caras orando por mim, nem sei onde é que eu estava. Como é bom ter um líder, alguém que vai falar, não, para com isso, não é dessa forma não, vamos mudar isso aqui, vou orar com você, vamos fazer uma campanha de jejum, vamos entrar em oração aqui, eu vou te ajudar a ficar calmo. O rei, ele só soube do Deus de Davi, porque alguém falou para ele, alguém soube desse Deus, alguém, né, possivelmente até teve uma experiência com esse Deus, e falou, olha, essa nação nem sempre foi assim, Israel nem sempre foi pagã, Israel nem sempre foi uma nação idólatra, pelo contrário, nós somos a nação do Deus vivo, do Deus poderoso. Opa, como é que é? Me fala mais sobre isso, me conta mais dessa história, me conta mais. E tem profeta aqui na nossa terra ainda? Quem são? Me apresenta, eu quero conhecer esses profetas. Havia profeta. Ele foi atrás, ele falou com eles. Ou seja, busque direção de Deus na sua vida. Busque a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não sai por aí dando passos de qualquer jeito, qualquer lugar, qualquer hora, qualquer tempo, não. Decisões importantes são tomadas depois de uma confirmação de Deus na sua vida. Decisões importantes, você não sai, eu vou casar com esse primeiro que aparecer que falar que me ama. Primeiro que aparecer falar te amo, eu vou casar. Não é assim. Não é. Pelo contrário, ainda mais a gente aqui, a gente é rígido com isso, né? A gente coloca para orar. Aí quando o cabra está achando que vai acabar a oração, a gente fala, não, vamos orar mais um pouco. Não está na hora. Enfim, mas precisamos de oração, de direção de Deus em nossas vidas. Mas você só aceita a direção de Deus na sua vida quando Deus está em primeiro lugar. Quando você reconhece o teu líder, reconhece o teu pastor, reconhece a tua igreja, o lugar de adoração onde você encontra o teu Deus. Aí sim você está com o coração pronto, preparado para poder colocar Deus no lugar certo da tua vida, colocar Ele no centro da tua vida. E por último, que eu achei fantástico, ele celebra, ele faz uma festa a Deus.
Aqui é a festa inclusive da Páscoa que ele fez. 2 Crônicas 35:18. Olha aqui, 2 Crônicas 35:18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa. Pode parar aí. Olha aqui. Isso aqui é a celebração da vitória, sim ou não? De uma mudança. É celebração, é um reconhecimento que Deus estava com eles. Ou seja, a gente sabe a história da Páscoa, onde Deus, livrou ali os primogênitos, onde Deus não matou aquele povo. Passou, a Páscoa é passar sobre. De repente esse rei, ele resgata os valores, ele resgata as origens, ele traz a memória e fala: olha, eu quero fazer a maior festa que já teve nessa nação, para lembrar que nós existimos aqui hoje, porque lá atrás um Deus nos libertou. Deixa eu falar para você, hoje eu, você, todos nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, louvando e adorando a Deus. Temos que lembrar disso todos os dias, sabe por quê? Porque um dia, lá atrás, você teve um encontro com Deus e Ele te libertou. Jesus, a sua Páscoa, a nossa Páscoa, Cordeiro Santo, com a sua obra redentora, nos salvou, nos libertou, para que hoje pudéssemos adorá-lo. Para que hoje nós não precisávamos mais viver no Egito, nós não precisamos viver uma vida de pecado. Deus nos deu força e autoridade para pisar na cabeça da serpente, para vencer todo o mal. Deus quebrou toda a maldição na nossa vida. Nós temos autoridade, força para quebrar todo o pecado. Por isso que aquele rei celebrou. Ele estava trazendo a memória daquele povo: olha, tem um Deus que te libertou. Para de viver como escravo, para de viver dependente do vício, para de viver pensando como escravo do Egito. Se liberta. Imagina o tamanho daquela festa. Aí você consegue compreender aquele texto que eu li, de 2 Reis 23:25. Nunca houve antes e nem depois um rei igual, porque ele restaurou uma nação. A partir do momento que ele restaurou a sua vida com Deus. E você pode restaurar a sua vida hoje. Você pode restaurar a sua família hoje. Você pode restaurar os seus negócios hoje, sua empresa, a sua profissão. Você pode restaurar a sua vida por completo, desde que você dê o primeiro passo em direção àquele que pode tudo, porque Ele já está te esperando. Amém?